seja bem-vindo à videoaula do capítulo 16 do livro Contabilidade Avançada. Esse capítulo trata na mudança de políticas contábeis, né? Tratamento para mudança de políticas contábeis, tratamento para mudança de estimativas e retificação de erros. Bem, são frutos da norma CPC 23, que trata justamente dessas três temáticas. Como que eu trato as minhas políticas contábeis, as minhas estimativas, as mudanças, né? E os erros. Vamos ver. Primeira coisa, a gente tem que entender algumas definições. O que são políticas contábeis? Olha, políticas contábeis são escolhas, né? São princípios específicos, são bases, convenções, regras que eu aplico para contabilizar as coisas. Então eu escolho dentre uma coisa ou outra. São políticas que eu tenho. Por exemplo, meu ativo imobilizado, eu posso escolher avaliá-lo ao custo ou a valor de mercado. É uma escolha, se eu usar um critério ou outro. Por exemplo, meus estoques, eu posso avaliar pela média ponderada móvel, a baixa do custo, ou pelo primeiro que entra, primeiro que sai, o PEPs. São escolhas. Nós não devemos alterar políticas contábeis. Por quê? Porque a empresa, existe uma característica qualitativa que nós vimos na aula do CPC 00, capítulo 1 do livro Contabilidade Avançada, que é a comparabilidade, não é? Então nós devemos ter políticas uniformes, uniformidade, diante de uma política mantenha-la sempre, para que nós possamos com isso manter a comparabilidade. Ou seja, eu posso comparar período atual com períodos anteriores, porque as regras eram as mesmas. Acontece que muitas vezes a empresa pode querer adotar uma outra política, ou quer mudar de política, porque assim será melhor, a informação será mais confiável para ela. Então, a norma permite, ela diz, olha, é preferível que não mude, mas se você quiser mudar, então pode mudar. Ou então, se uma outra norma determinar, você tem que mudar. Agora, aí você vai pagar um preço por isso. Se você mudar a sua política contábil, você vai ter que aplicar essa mudança retrospectivamente. Como assim? Significa dizer que você tem que verificar o impacto dessa mudança de política do período mais antigo que você conseguir na sua contabilidade. Ou seja, você tem que fazer praticamente como se essa política sempre tivesse sido aplicada na sua contabilidade. Então, é um problemão que começa aí, porque é claro que você não vai abrir, não vai mexer na contabilidade do passado, mas você vai verificar qual o impacto se essa política sempre tivesse sido utilizada. E na publicação do próximo balanço, você vai reelaborar o ano anterior, ou seja, o ano atual se publica já com a política nova e o ano anterior reelaborado, já com os efeitos como se essa política sempre fosse utilizada. Então a mudança de política tem que ser retrospectiva. Para quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou publicar o ano de 2020, por exemplo, e depois o de 2019, e eu vou comparar o quê? Abacaxi com banana. Nossa, eu tive um lucro muito alto em 2020, 2019 eu tive um lucro baixo, a empresa está crescendo. Não, às vezes ela só mudou de política. Então, é para isso, é para facilitar, para manter e garantir a comparabilidade. Bom, mas eu não consigo fazer isso. A minha empresa é de 1974, como é que eu vou voltar de 2020 a 74 para verificar esses impactos? Bom, você pode não conseguir pelo tempo, você pode não conseguir porque o teu sistema não consegue processar as mudanças e uma série de outros fatores. Não tem problema. A norma diz que você não precisa fazer retrospectiva se for impraticável. Pois é, mas impraticável e justificável. Você vai ter que, em notas explicativas, dizer por que você considerou que era impraticável e por isso você não fez retrospectiva. A norma chega a dizer até que se você não conseguir no período mais distante, faça pelo menos o ano anterior.
Ah, então, se não conseguir fazer, teria que fazer o ano anterior, ou então justificar em nota explicativa o porquê. O que é uma mudança impraticável? Os efeitos da aplicação não são determináveis, a aplicação retrospectiva requer premissa sobre a qual teria sido a intenção dos gestores no período antigo, a aplicação requer estimativas relevantes, outras fontes de informação, etc. e tal. Então, se ela for impraticável, o que eu faço? Aplico a mudança do período anterior a qual é possível aplicar a mudança. Bem, então, entenderam agora a política contábil. Vamos ver estimativa contábil. O que é uma estimativa? Estimativa é uma previsão, é um julgamento que você faz, né? Eu vou estimar algo. Então, toda vez que você altera estimativas contábeis, você está fazendo uma revisão dos seus julgamentos. Ou seja, você fez uma reanálise que resultou em novas informações ou novos desenvolvimentos e você resolveu rever a sua estimativa contábil. Exemplo, uma revisão da vida útil de um ativo para determinar novas taxas de depreciação. Então veja, você imaginou uma máquina quando você comprou que ela teria uma vida útil de 10 anos, por exemplo. Porém, no 5º ano você percebeu que aquela máquina não estava indo bem, não estava tendo o mesmo desempenho e detectou que ela só vai durar mais 3. Veja, você reviu a sua estimativa que era de 10 anos para 8. O que você faz? Você então altera a depreciação para os próximos períodos. Então, estimativas são decorrentes de fatos novos. Ah, mas aí como é que eu faço? Eu vou ter que mexer no passado também, igual a mudança de política? Não. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos de mudança de estimativa. A depreciação de 10 anos, olha aqui, exatamente o exemplo que eu dei. No 5º ano, redefiniu a vida útil para 8. Alteração da estimativa contábil de vida útil. O que faz? Recálculo da despesa de depreciação. A alteração de estimativa contábil não altera demonstrações contábeis de períodos anteriores. Por quê? Veja, quando você fez lá no passado a estimativa de uma vida útil de 10 anos, você fez com base em informações, em dados que você tinha naquele momento. E você fez o seu julgamento em cima desses dados. E agora você tem novas informações que levaram você a rever o seu julgamento. Não há problema nenhum. Portanto, as mudanças estimativas, elas não seguem a retrospectiva. Elas são prospectivas. Eu mudo a minha avaliação dali para frente. E o erro? Errar, todo mundo pode errar. Os erros são descobertos em períodos posteriores. Se forem materiais, têm que ser corrigidos. Você está em dúvida ainda o que é materialidade? Assista ao nosso vídeo do capítulo 1. A correção se faz nas informações comparativas apresentadas no ano seguinte. Veja, erro. Como corrijo o erro de períodos anteriores, né? No primeiro conjunto de demonstrações financeiras autorizadas para publicação depois da descoberta do erro, relabora os valores comparativos e se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo, relabora-se os saldos iniciais de ativos e passivos e PL. Bom, na prática é o seguinte, imagina você, vamos dizer como é que o erro era tratado antigamente. Nós esquecemos uma despesa, por exemplo, de uma compra. Então, você esquecia de reconhecer um passivo do fornecedor e você esquecia de reconhecer a despesa, o seu lucro ficou maior. 2018. Aí, em 2019, você percebia, você reconhecia o passivo e reconhecia a despesa. Veja, o que você fazia com isso? Você errou no resultado de 18 ao não pôr a despesa. E errou de novo no resultado de 19 ao colocar a despesa que não pertence àquele exercício. Então, do ponto de vista contábil, você, ao descobrir um erro em 2019, por exemplo, referente a 18, você vai reconhecer, nesse exemplo que eu dei, o fornecedor, creditando o fornecedor, e vai debitar o patrimônio líquido, direto, não vai mexer na conta de resultado deste ano. Você vai no patrimônio líquido e ajusta direto nas reservas de lucro, ok? Então, fazendo isso,
perfeito, você acertou a contabilidade. Agora, e para publicação? Para publicação, não. Para publicação, você vai publicar o ano de 2019 sem considerar que o erro foi ajustado. Então, você vai colocar o fornecedor como se ele fosse, como se não tivesse, desculpa, no 18, o fornecedor como se ele tivesse sido incluído em 18 e vai reduzir o lucro, deixar o lucro menor. E aqui, consequentemente, também vai ajustar os efeitos do ajuste que você fez na contabilidade. Por quê? Não dá para voltar no passado. Então, eu acerto o erro do ano de 2018, agora na contabilidade de 19. Mas quando eu for publicar, tornar público, eu reelaboro os 2 anos de forma que como se o erro não tivesse acontecido. Então, a publicação vai ficar diferente do diário, do SPED contábil, ok? Mas é assim que deve ser feito. Outra coisa, o erro é retrospectivo também. Então, se você está em 19 e descobrir um erro de 16, você vai ter que ver qual era o impacto de 2016, 17, 18. Ajustar tudo em 19 e na hora de publicar, relabora o ano de 18 como se o erro nunca tivesse havido e publica 19 como se o ajuste do achado do erro também não tivesse havido. Veja o nosso capítulo 16, porque ele tem exemplos de como elaborar, tem atividades que você pode fazer para treinar como aplicar essa norma, CPC 23. Bem, e assim chegamos ao final dessa aula, política contábeis, mudança de estimativas e retificação de erros. Até a próxima!